Maria João Abreu nasceu há 48 anos em Lisboa. Construiu uma carreira de quase 30 anos dividida entre o teatro, o cinema e a televisão. Hoje é uma das atrizes mais conhecidas de Portugal. Começou a sua carreira no teatro com o musical Annie. Corria o ano de 1983 e Maria João tinha então 19 anos. Desde criança lembro-me, pai, com 6 anos, de calçar uns saltos da minha mãe e punha umas fitas no cabelo e punha-me em frente a um espelho a dizer uns textos. E, entretanto, aos 19 anos, um amigo meu inscreveu-me para uma audição para o musical Annie. Eu fiz a audição e fiquei, e a partir daí o processo foi irreversível. Antes de iniciar a sua carreira na representação, Maria João Abreu estudava para se tornar engenheira agrónoma. Desde muito criança, nas férias grandes, a minha mãe ia sempre levar-me a mim e a minha irmã para a casa da minha avó materna. E nós fazíamos agricultura com ela, ajudávamos a fazer as regas, a plantar couves. E os meus pais, nos tempos livres, estavam ligados à indústria hoteleira, mas também se dedicavam muito à agricultura. Portanto, desde miúda que eu sempre estive muito ligada à terra. E depois houve uma altura que eu achei que queria ser engenheira agrónoma. E então fui para o 10º ano para a Escola Agrícola da Paiana. Depois, quando fiz a audição para o teatro, desisti de tudo e fiquei pelo teatro. Eu acho que a força das mulheres é uma característica da minha família, quer seja do lado paterno, quer seja do lado materno. No fundo é isso que eu desejava saber, é qual é a origem desta força interior. A família, para mim, é o grande pilar da minha vida. A minha família é uma família humilde, que tudo o que tem foi à custa do seu trabalho. O meu pai veio de Braga, a minha mãe veio de Torres Novas, vieram para Lisboa muito novos trabalhar e a vida não foi muito fácil para eles no início. Agora lutaram muito, a minha mãe trabalhou imenso e o meu pai para nos conseguir dar educação e dar conforto em casa. E eu aprendi com a minha mãe esses princípios de lutar e nunca desistir. Os meus avós, da parte da minha mãe, trabalhavam na agricultura. Os meus avós paternos vendiam na feira. A minha avó, inclusivamente, fazia rocas para vender e era alcunhada de a roqueira. A minha avó e o meu avô eram os roqueiros. Trabalhavam muito e tinham muitos filhos. Todos eles também trabalhavam na altura enquanto adolescentes. Iam para a feira com os pais e ajudavam também. E, paralelamente com a feira também tinham agricultura e viviam disso. Penso que os meus antepassados serão tudo pessoas humildes, que sempre viveram da terra. Não espero encontrar que alguém da minha família tenha vindo da nobreza, da realeza, com certeza absoluta. Para iniciar a sua viagem, Maria João Abreu vai à casa dos seus pais, João Abreu e Maria Cândida Gonçalves, com os quais vai tentar recolher mais informações sobre os seus avós. Eu sempre tive curiosidade de saber a ascendência da nossa família. Eu sei pouco da nossa família, porque eu sei muito cedo. Sei com 13 anos. Meus pais deram-me um exame da 3ª classe e puseram-me a trabalhar, porque nós éramos muitos filhos. Embora os meus pais eram feirantes, também se dedicavam à agricultura, eram muito trabalhadores, muito dedicados, muito
preocupado sempre com a existência em casa, não falta nada em casa. Os avós paternos de Maria João Abreu, António Júlio de Abreu e Isaura de Almeida, são naturais de Amares, no distrito de Braga, terra natal também do seu pai, João de Abreu. A memória que eu tenho do avô era de ser muito brincalhão. A memória que eu tenho da avó era de ser uma mulher assim, muito calada, muito conservadora e muito ligada à igreja. A minha mãe semeava cebola e vendia os molhinhos de cebola, porque ela tinha que arranjar dinheiro para não nos faltar nada. O teu pai e a tua mãe, à vossa semelhança e à semelhança de muitos casais. Pronto, a mulher era sempre a mais organizada, a mais lutadora. Era fura-vidas, era preocupação. O meu pai não, o meu pai sabia fazer tudo. Tudo o que tinha a ver com a agricultura. Tinha a ver com a agricultura, as enxertias das árvores, por uma árvore dá até mais que uma qualidade de fruto. E tu lembras-te dos teus avós? Lembro-me só da minha avó, a mãe do meu pai. Era também feirante, vendia agulhas e lenços e meias e... Pronto, as pessoas viviam assim. Vivia sem dinheiro. Então agora vamos aqui aos Gonçalves. Que memórias é que tens do teu pai? As memórias que eu tenho do meu pai são muito poucas, porque o meu pai morreu muito novo. Tu tinhas quantos anos? Eu tinha 4 anos, 4 anos e picos, quando o meu pai morreu. O que me lembra dele é que ele foi tropa, adoeceu na tropa, foi para casa e morreu em casa. Pouco mais sei dele. E tens fotografias dele? Não tenho. A minha mãe viveu sempre muito marcada pela morte do pai e ainda hoje vive com essa mágoa. Gostava de saber mais coisas sobre o meu avô, mais do que por mim, até pela minha mãe. Maria João Abreu quer saber mais sobre o seu avô materno, Manuel Gonçalves da Cunha, para satisfazer o desejo e curiosidade da sua mãe. Vai ao Arquivo Geral do Exército ao encontro de Major Borges, com o objetivo de obter registros do seu avô. Pois nós encontramos aqui no arquivo documentação relativa ao seu avô. Tenho aqui a sua certidão de óbito. Certidão de óbito para efeitos militares. Manuel Gonçalves. Isto está pouco legível. Às 22 horas do dia 9 do mês de setembro do ano de 1946, numa casa do lugar da Lamarosa, da freguesia de Olaia, deste concelho, faleceu de tuberculose do aparelho respiratório o indivíduo do sexo masculino de nome Manuel Gonçalves, de 28 anos de idade. Ele morreu com 28, tão novo. De profissão jornaleiro, natural da mesma freguesia. – 28 anos de idade. Já a seguir, Maria João Abreu descobre um antepassado surpreendente. Nunca pensei que pudesse descender de família assim. Isto é forte, está assim muito forte. Conseguimos encontrar nos nossos arquivos a folha de matrícula do seu avô. A folha de matrícula é o documento que se elabora quando o militar entra no quartel. Isso é a fotografia dele. Não se vê bem. Está tudo escuro. Fiquei triste por ter uma fotografia dele tão perto e na realidade não o conseguir ver. Quero muito ter uma imagem do meu avô para dar à minha mãe. Este livro é chamado Livro de Recenseamento. É o livro que a Junta de Freguesia tem. Não, está bem aí. Se quiser, está bem. É o livro que a Junta de Freguesia tem, onde os mancebos, com idade de 20 anos, ou 18, conforme a época, iam dar o nome à tropa. Lembra-se esse termo? Dar o nome à tropa. Sim. E eram registrados aqui por ordem alfabética. E o seu avô está aqui, como pode ver. Pois tudo isso está aqui. A curiosidade que eu tinha para lhe dizer é que
Tudo isso são registros que fizeram sobre o seu avô. Sim. Mas há algo que é mesmo do seu avô, que é só dele. A impressão digital. E de mais ninguém. A minha mãe havia de gostar de ver isto. Pois. Tocar ali com o dedo é como se estivesse a materializar, é como se estivesse a estabelecer um ponto de conexão com o meu avô. Portanto, aquela impressão digital foi muito importante. Maria João Abreu ainda não conseguiu a fotografia que procura do seu avô materno e vai agora iniciar a pesquisa da sua família paterna. Marcou encontro com o professor António de Sousa Lara no Palácio Conde de Óbidos, em Lisboa. Tenho aqui várias notícias que suponho que são interessantes para lhe dar. Em primeiro lugar, fizemos aqui uma árvore genealógica das primeiras gerações, está a ver? Está aqui o seu nome, portanto, os seus pais, os seus avós, por onde vem o apelido Abreu, e os seus bisavós. Tem aqui, digamos, a primeira, digamos, fase da sua genealogia, exatamente por onde lhe aparece o apelido Abreu. A partir da árvore genealógica do seu pai, João Abreu, Maria João Abreu teve acesso aos nomes dos seus avós, António Júlio de Abreu e Isaura de Almeida, e do seu bisavô paterno, Manuel António de Abreu. Mas temos mais notícias interessantes. Nós temos aqui uma primeira certidão que é exatamente a do Manuel António de Abreu. Eu mostro-lhe, digamos, o original, mas para facilitar a leitura, fizemos aqui uma transcrição da mesma certidão. Certidão de batismo de Manuel António de Abreu. Aos 6 dias do mês de dezembro de 1866, nesta paroquial igreja de São Paio de Pousada, batizei solenemente o indivíduo do sexo masculino com a imposição dos santos óleos, a quem dei o nome de Manuel. Primeiro deste nome que nasceu nesta freguesia às 11 da noite, do dia 4 do mês de dezembro do ano de 1866. Filho natural de Maria de Abreu. Engraçado. Jornaleira, natural desta freguesia, nela paroquiana e moradora no lugar de Rechão. Neto materno de Manuel de Abreu, falecido, e Maria de Carvalho, falecida, natural de freguesia de Moro. Achei engraçado e até me deu aqui um nó quando li da Maria de Abreu. É porque a minha irmã e a família, às vezes, de uma forma carinhosa, dizem-me, oh Maria de Abreu, oh Maria Abreu, chamam-me Maria Abreu. Daqui tiram-se várias informações muito interessantes, esta certidão. Em primeiro lugar, a profissão dela, jornaleira. Em segundo lugar, que o filho era filho de pai incógnito. Portanto, nunca se soube quem era o pai do Manuel António de Abreu. Aqui não diz. E não diz numa altura em que não era invulgar dizer. Pois. Por conseguinte, ocultou. Claramente ocultou. Provavelmente ela trabalhava à jornada, poderia ser filho de um patrão. Na altura guardavam o segredo para não criar problemas às famílias. É a hipótese que mais ponho, é essa ou de ser de um homem casado. Mas, no entanto, o apelido Abreu vem exatamente por esta senhora que era uma jornaleira. Ou seja, não tinha emprego fixo. Trabalhar à jorna é um ponto de interrogação. Sim. Hoje tem emprego, amanhã não tem. Era o trabalho que aparecia. Normalmente eram trabalhadores, eram camponeses, eram pessoas que trabalhavam no campo, mas sem um emprego fixo, quer dizer, sem a certeza de ter o dia da manhã. E, portanto, um pouco como aquilo que se passa hoje. Pior, muito pior, muito pior. Eu tento reconstruir o que seria a vida de uma pessoa destas, com um filho nos braços. Repare, os pais falecidos, não é? Sim. Não é nada fácil. Estamos numa época terrível de Portugal. As pessoas queixam-se muito hoje, não fazem ideia do que é que o nosso país já passou. Nesta época passou muito, muito, muito mal.
O século XIX foi um dos mais difíceis da história de Portugal. A população era maioritariamente rural e a situação económica das famílias encontrava-se próxima da ruptura. Os rendimentos da maior parte da população eram aplicados quase na totalidade na alimentação. A uma alimentação insuficiente juntavam-se condições de higiene escassas, o que muito contribuía para que a esperança de vida média fosse inferior a 40 anos em pleno século XIX. No país, a perda da colónia brasileira influencia a grande quebra nas exportações. O endividamento externo aumenta e a crise económica instala-se. Portugal afasta-se cada vez mais dos restantes países europeus. Esta pessoa deve ter tido uma dificuldade enorme para criar o seu filho, que criou, não há dúvida, porque ele tem descendência, não é? Num contexto desta natureza. É através de uma Maria de Abreu que o seu apelido Abreu chega até ao presente. Seguindo a árvore genealógica do seu pai, Maria João Abreu chegou até à sua trisavó, Maria de Abreu, que foi mãe solteira numa época marcada pelas grandes dificuldades sociais. Bom, mas eu agora tenho mais para lhe dizer, sabe? Sobre a dita Maria... Sim, sobre a dita Maria de Abreu. Nós fomos à procura de saber quem era a Maria de Abreu e chegámos a uma outra certidão. Eu vou substituir esta, só para não fazer confusão. Este é de Manuel António. E este é de Maria de Abreu. Maria, filha legítima de Manuel António de Abreu. Está a ver? Repete o nome. Este ficou com o nome do avô. Do avô, exatamente. E de Maria Carvalho, nasceu aos 17 dias do mês de fevereiro. Foi batizada por mim, solenemente, e lhe pus os santos óleos aos 18 dias do mesmo mês do ano de 1820. O ano em que ela nasce? 1820. 1820, é o ano da Revolução Liberal. Ela nasce em cheio nesta convulsão toda, apanha a seguir uma série de guerras civis, mas é que é nesta conjuntura que esta mulher vive e exatamente vai criar o filho. Agora, se reparar numa coisa interessante, que é outro pormenor, isto é que é muito pouco vulgar. Já viu quando é que ela nasce? 1820. Agora, vamos voltar ao filho. Ao filho. Quando é que o filho nasce? 1866. Faça a conta. Eu digo-lhe qual é, se não é tão bom. 46 anos. 46 anos. Com 46 anos, isto, nesta altura, é uma gravidez de risco, não é? Então, digamos que esta Maria de Abreu foi uma lutadora, foi uma guerreira, porque viveu... Foi. Sabe que a gente entusiasma-se quando eu faço isto há muitos anos, mas eu entusiasmo com certas pessoas, e aquela sua avó, eu já a imaginei várias vezes, é uma mulher de garra, não é? E em termos genéticos, não sei, enfim, depois se alguém herdou, suponho que sim, terá herdado com certeza a garra. Penso que sim. Espero que sim. Agora, ela, enfim, continua, impõe-se, apesar daquilo que era um pouco a vergonha da época, não é? Quer dizer, há um estigma sobre a mãe solteira que hoje não existe, quer dizer, hoje em dia dissolveu-se, não é? E ela, enfim, continuou a sua vida, prosseguiu, transmitiu o seu apelido, não houve aqui... Isto tudo são características que eu acho que de uma pessoa forte, quer dizer, de uma pessoa corajosa que enfrentou a vida e ganhou. Ao seu nível, não devia ter instrução, ao seu nível é uma vencedora, não é? Eu sinto-me orgulhosa de ser uma descendente da Maria de Abreu. Eu, Maria de Abreu. Acho que faz bem. Penso que nos momentos que estiver deprimida e mais em baixo vou-me lembrar desta Maria de Abreu. Isto vai-me dar força para continuar. Exatamente. Fiquei tão orgulhosa desta minha trisavó, Maria de Abreu. Uma mulher forte que enfrentou a vida sozinha e manteve o meu apelido. É graças a esta mulher e à sua força que o meu nome é Abreu. Maria João Abreu conseguiu recuar até à sua trisavó, Maria de Abreu, pelo lado do seu avô paterno, António Júlio de Abreu. Quer agora saber mais sobre os antepassados da sua avó paterna, Isaura de Almeida. Para tal, vai a York House, ao encontro do genealogista Guilherme Maia Loureiro. Bom, Maria João, estive a fazer o estudo da sua genealogia, do lado da sua avó paterna, Isaura de Almeida. Sim. E tenho aqui uma árvore para lhe mostrar com o resultado dessa pesquisa. Com a ajuda do genealogista Guilherme Maia Loureiro, Maria João Abreu pesquisou a sua família paterna através do site geneal.net, uma base de dados genealógica portuguesa que está entre as maiores do mundo. O resultado foi surpreendente.
Maria João Abreu conseguiu recuar várias gerações até aos seus 11º avós, Gomes Borges de Miranda e Camila Rebelo de Meireles. Encontrei referência a este casal no nobiliário das famílias de Portugal. Tenho aqui para lhe mostrar o sítio onde aparece a referência a estes seus antepassados. Temos aqui a Camila Rebelo, que será esta Camila Rebelo de Meireles. Sim. Casou com Gomes Borges, que é o Gomes Borges de Miranda. E aqui estão os pais da Camila, a mãe, Catarina Rebelo Soares, que era casada com o Pedro Nunes de Meireles. Mas o que salta mais aqui à vista, o que se destaca mais, é aqui na geração dos avós. A Isabel Rebelo era casada com o Álvaro Afonso Soares, que era chanceler da Correição, do Minho, ou do Entrador e Minho. O que é que isto significa? Em termos judiciais, o país estava dividido em 6 partes. Uma delas era o Entrador e Minho, onde ele era chanceler da Correição. Portanto, em cada uma dessas partes havia um corregedor, que era a figura máxima da comarca, em termos judiciais, e havia uma segunda figura, que era o tal chanceler da Correição, que era quem guardava os selos da comarca. Portanto, era ele que tinha a responsabilidade de tornar todos os documentos oficiais, pôr a chancela e torná-los oficiais, com o pormenor de que só podia pôr o selo quando as taxas estivessem todas pagas, para garantir que o rei recebia as rendas que lhe eram devidas, não é? Portanto, o chanceler seria sempre uma pessoa socialmente importante e muito poderosa, não é? Porque era representante do rei em cada terra, e tinha que sempre ser uma pessoa com muita fibra. Isto porque, quando se tentava impor as decisões régias, muitas vezes essas decisões colidiam com os interesses dos senhores locais, não é? Principalmente da nobreza ou mesmo do povo, mas principalmente da nobreza. Era uma pessoa muito importante em termos judiciais naquela região, a segunda pessoa mais importante como representante do rei, do poder do rei. Nunca pensei que pudesse ter família ou que pudesse descender de família assim tão nobre. Não que eu dê importância a isso, na verdade, mas é engraçado perceber isso. Achei que a minha família vinha toda de pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam para outros, que trabalhavam à jorna. É interessante saber este pormenor. A partir do seu 13º avô, o chanceler Álvaro Afonso Soares, Maria João Abreu conseguiu recuar mais 3 gerações até à sua 16ª avó, Dona Catarina Dessa, uma mulher que viveu em pleno século XV e que foi abadesa do Mosteiro de Lourvão. Deste ramo recua até uma família da antiga nobreza, sem dúvida nenhuma, e esta Catarina Dessa, que seria uma mulher forte e de fibra também, que ficou na história do Mosteiro do Lourvão. Este Mosteiro de Lourvão fica ali perto da zona de Coimbra? Sim, exatamente. Se for ao Mosteiro de Lourvão, vai ter mais informações sobre esta Catarina Dessa. E como ela foi uma pessoa muito importante na altura, especialmente para a história do Mosteiro. Fiquei curiosa com a figura desta minha antepassada da alta nobreza, a abadesa Dona Catarina Dessa. Daqui a pouco, Maria João Abreu faz uma descoberta incrível que mudará a sua vida para sempre. Não acredito. Não posso mais voltar a ser a mesma. Maria João Abreu vai ao Mosteiro de Lourvão ao encontro do historiador Nelson Correia Borges para perceber a importância de Dona Catarina Dessa na história deste mosteiro. No princípio do século XIII vai-se dar uma grande transformação em Lourvão, porque vem a Dona Teresa, filha de Dom Sancho I, tinha sido rainha em Leão, vem para Portugal e interessava-se muito pela Ordem de Cister. Então recolheu-se aqui e transformou este mosteiro de masculino em feminino. Portanto, foi a entrada da primeira mulher. Exatamente, e Lourvão vai ser o primeiro mosteiro feminino da Ordem de Cister em Portugal. Portanto, vai ser, digamos, o acolhedor de mulheres da alta nobreza da época em Portugal. O Mosteiro de Lourvão remonta ao século IX e é considerado um dos mosteiros mais antigos da Europa. Inicialmente pensado como mosteiro masculino, a partir do início do século XIII torna-se a primeira congregação feminina da Ordem de Cister em Portugal, pela mão de Dona Teresa de Portugal, filha do rei Dom Sancho I,
tornando-se um dos mais importantes mosteiros desta ordem em Portugal. Até meados do século XIX, apenas mulheres foram acolhidas neste mosteiro. A figura mais importante na hierarquia do mosteiro era a abadesa, que tinha o papel de tomar as decisões em função do melhor interesse do mosteiro. Em 1472 vai ser eleita para o governo desta casa a sua antepassada, Dona Catarina Dessa. Ela deve ter sido eleita com 30 e poucos anos, portanto ainda uma mulher nova, mas dá início ao maior abadesado desta casa. Durou quase 50 anos, até 1521. Foi uma mulher fantástica, porque era de facto uma grande interessada nas artes. Ela levou este mosteiro a um prestígio enorme. Era aquilo que se chama uma senhora faustosa. De facto, até a própria documentação, quando se refere a ela, chama-lhe a muito ilustre senhora, a senhora Dona Catarina Dessa. Dona Catarina era, de facto, uma mulher muito importante, de grandes posses, de alta nobreza, com muita capacidade, com muito poder também. E, de facto, encheu este mosteiro de prestígio com este seu mecenato artístico, não é? Já que, de facto, ela escolheu o melhor que havia para vir para este mosteiro e fez o melhor que havia para o dotar com tudo aquilo que fosse necessário. Foi, de facto, uma mulher do seu tempo, uma verdadeira mecenas do seu tempo. O relacionamento dela com a classe mais baixa, como é que era? Era uma mulher nobre, mas era nobre também de sentimentos? Era uma mulher de alta nobreza e adivinha-se que fosse nobre de sentimentos. Sentimentos, se tinham... Pelo aquilo que ela faz, então, a proteger os franciscanos. Sim. Era uma pessoa que tinha compaixão pelas classes mais desfavorecidas. Obras nas terras onde o mosteiro tinha posses, não é? Isso é muito importante para mim. É. É muito importante para mim saber isso. Eu acho que isso é o mais importante da vida também. É a nobreza de sentimentos, mais do que a nobreza que vem dos brasões ou dos estatutos que as pessoas têm. É a compaixão e o amor e a generosidade. E é muito bom para mim saber que a Dona Catarina Dessa era uma mulher que tinha todos esses sentimentos. Sem dúvida, sem dúvida. Tem aqui... Isto foi Amado Escrivão do Mosteiro, que escreveu anos mais tarde. É um recibo em que diz aqui Dona Catarina Dessa, abadesa do Mosteiro de Lourvão, recebe de João Vaz 460 mil reis que o rei lhe mandava pagarem. Está aqui o recibo reproduzido originalmente e aqui está a assinatura dela. Ela assina abadesa, não assina com o nome, porque era como abadesa que ela obrigava ao mosteiro e que ela representava o mosteiro. É uma sensação estranha. Estar com o documento na mão foi assinado. Por ela? Por ela, sim, tem mais. Maria João Abreu sente uma forte ligação à sua antepassada, Catarina Dessa, apesar de estarem separadas por mais de 500 anos de história. Eu queria lhe falar também do pai. Do pai dela? Dona Catarina, Dom Fernando Dessa. Sim. Era um homem com uma vida um bocado curiosa. Digamos que pode ter sido um bocado desregrado. Os lineagistas falam que ele teve 42 filhos de várias mulheres, mas depois, no fim da vida, arrependeu-se. Eu vou-lhe mostrar aqui, deste livro, que é o livro da Nobreza e Perfeição das Armas, de Portugal, o brasão que ele usou da família dos Essas. Aqui está ele, tem os escudetes de Portugal envolvidos pelo cordão do hábito de São Francisco. Porquê? Porque ele nos últimos anos passou-os em penitência, vestido com o hábito de São Francisco, e resolveu,
para mostrar, digamos, este seu final de vida de arrependimento, usar o próprio cordão de São Francisco nas suas armas pessoais. Tenho aqui também, neste livro de genealogias, a Pedatura Lusitana, um trecho que fala do Dom Fernando Dessa. E aqui não nota nada de especial nesta... Dom Fernando Dessa, filho primeiro deste infante. Filho deste infante que é Dom João. Dom João. Portanto, eu descendo de um rei. Exatamente. Infante é sempre filho de um rei. Maria João Abreu descobriu que a abadesa Dona Catarina Dessa era filha de Dom Fernando Dessa. Descobriu ainda que Dom Fernando Dessa era filho do infante Dom João. Falta-lhe agora descobrir a identidade do rei, pai do infante Dom João. Isto é forte, está assim muito forte. Mas a história não terminou aqui? Terminou há aqui. mais? Ainda há mais capítulos, de maneira que eu convidava para vir comigo ao capítulo anterior, que será o seguinte da história. Sim, está bem. Esta viagem tem sido uma surpresa constante para mim. Eu nem consigo imaginar o que me espera. Estou ansiosa para saber quem foram os pais de Dom João. Nelson Correia Borges leva Maria João Abreu ao mosteiro de Alcobaça, onde lhe vai revelar quem foram os pais do infante Dom João e seus antepassados. Ele era filho de rei. Era filho de um rei que teve um reinado relativamente curto, mas que foi muito amado pelo povo. Apesar deste lhe ter dado o cognome do Justiceiro e do Cruel. Mas Justiceiro porquê? Porque ele gostava de aplicar a justiça. E o povo também gostava muito dele, porque ele era capaz de ir para as festas, para o meio do povo, dançar e cantar com o povo. Esse rei é Dom Pedro I, o 8º rei de Portugal. É aquele que teve o cognome de o Justiceiro e que está aqui neste túmulo. Dom Pedro foi meu antepassado? Foi. O Dom Pedro da Inês de Castro? Não, não é o mesmo. É o Dom Pedro da Inês de Castro. É um elemento da grande história de amor que deixou as suas marcas na cultura e na história portuguesa. Eles eram os pais do infante Dom João. A Inês de Castro, a que Camões chamou a mísera e mesquinha, que depois de morta foi rainha. São os seus antepassados, Maria João. Eu não acredito. A sério? A sério? Eles são os bisavós de Dona Catarina Dessa. Eu não acredito. Isto é muito forte. Mas também é muito grandioso, não é? É muito grandioso, é? Extraordinário. Nada me levava a crer que fosse encontrar este desfecho. Nossa, eu estou sem palavras, estou chocada. Estou chocada e feliz ao mesmo tempo. Não por saber que os meus antepassados foram reis ou nobres, mas que faço parte, ou que estou no topo, na cauda, digamos, na cauda Continua. de uma cadeia de personagens tão fortes e tão corajosas e que têm trazido o amor através das várias gerações. Exato. Fico feliz por isso. Das
minhas primeiras visitas de estudo. Cerca de 8, 9 anos foi aqui ao mosteiro e foi uma das passagens históricas que mais me marcou e que me tem acompanhado. É a história de Inês de Castro e de Dom Pedro. A minha vida já mudou. Não posso mais voltar a ser a mesma. É de uma riqueza interior inexplicável. Maria João Abreu pensava já ter terminado a sua viagem, mas recebeu uma notícia surpreendente. Foi informada que há uma foto do seu avô materno, Manuel Gonçalves da Cunha, na posse de uma prima distante, moradora na terra natal da sua mãe, a Lamarosa. Pensei que já não iria conseguir uma fotografia do meu avô para dar à minha mãe, mas surgiu uma nova esperança. Estou ansiosa por ver a fotografia do meu avô. Faz favor. Sou Maria da Piedade. Olá. Sou a sua prima ainda. A sério? Verdade? Sou terceira prima sua, segunda da sua mãe. É? Sou, sim, senhora. E eu brinquei muito com a sua mãe. Foi? Muito. Brinquei muito com ela. Depois ela foi para Lisboa, perdemos mais o contacto. Pois. Porque a minha mãe vendia muita saca de erva para a sua avó Beatriz. E ela matava-nos a fome. Matava-vos a fome? A mim, pois, e às minhas irmãs. Pois, porque ela tinha queijos. Sim, vivia bem, graças a Deus. A minha avó vivia bem, naquela época, enquanto o meu avô era vivo. Era vivo, pois. Tenho aqui uma recordação para você ver. Está a ver o qual é? Estou. Que giro. Não se consegue definir bem, mas vê-se qualquer coisa. Ele era um amizarrão. Era. Diziam que ele era um grande homem. Era bonito. Era, sim, senhor. Tão bom. Estive sempre casada na minha irmã, até que ela foi viva, tive ela com ela. Ela morreu, fiquei eu com ela. E como é que a minha mãe nunca soube disto? Ela nunca viu uma fotografia. Se eu soubesse que não tinha fotografia nenhuma, já tinha dado há mais tempo. Apetecia-me ter uns óculos que ampliassem ainda mais isto. É um beijinho. Um abracinho. Tão bom. Obrigada. É uma querida. Bom dia, está bom? Vou levantar a... Maria João Abreu conseguiu ampliar a fotografia e ver pela primeira vez o rosto do avô que nunca conheceu. São os olhos da minha mãe. Bonito. Tem uma postura. Estranho estar agora a conhecer o meu avô. Minha mãe vai ter uma grande emoção quando ver isto. Estou a caminho da casa dos meus pais. Vou entregar a fotografia do meu avô à minha mãe. Não vejo a hora de chegar e dar-lhe a fotografia que nunca teve do seu pai. Vai ser muito bom. Muito bom.
Tenho feito grandes viagens. Sim. Sim. Sabes onde é que eu estive? Não. Fui ao Arquivo Geral do Exército. Sim. Fui tentar saber coisas sobre o avô, o teu pai. E sobre coisas muito giras. Uhum. Ele, quando entrou para a tropa, era analfabeto. Sim. Então, como ele não sabia assinar, ele assinou com o dedo, com as impressões digitais. E não era uma fotocópia, era mesmo o registro onde o teu pai pôs o dedo e ficou a marca. Sim. E para mim foi muito tocante poder pôr o dedo em cima da marca onde o meu avô tinha lá deixado. Depois dali, fui à Lamarosa. Fui à Lamarosa e estive com uma senhora que é a tua prima, que é a Piedade. Sim. Ela mandou beijinhos, disse que brincava muito contigo e disse que o avô era um homem lindo, muito alto, uma figura muito bonita. E ela tinha lá uma fotografia do avô. Bonito. Não viveu a vida. Partiu, deixou cá 2 filhos. Eu, quando olhei para esta fotografia, consegui ver aqui os teus olhos. Toma, é tua, é para ti. Obrigada. Obrigada. Nunca esperava ter uma fotografia do meu pai. Obrigada. Agora já podes sossegar aqui o teu coraçãozinho, não é? Agora já. Consegui realizar o sonho da minha mãe. E sei que espiritualmente ela agora ainda se vai sentir mais próxima do meu avô. E trazer esta felicidade à minha mãe é trazer esta grande felicidade para mim. Esta viagem incrível que eu vivi durante estes dias despoltou em mim emoções muito fortes que me fazem chegar à conclusão que eu serei um somatório de todos os meus antepassados. A partir daqui, a minha vida não pode ser a mesma.